Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa primeira aula de ciências do segundo bimestre. Muito bem, eu vou pegar aqui meu arquivo, vocês devem estar com o de vocês aí, tá? Então, você tem uma apresentação e aí temos a aula 1. O que é um animal, tá? Então, o que é preciso a gente entender primeiramente? Os animais, eles são seres que possuem várias células. A gente viu, vocês viram, né? No bimestre passado, em outro momento dos estudos de vocês, que os seres vivos, eles são formados por células, tá? E nós, como seres vivos, temos células no nosso corpo, só que a gente tem várias, e elas são tão pequenas que quando a gente olha, por exemplo, para a nossa mão, aqui essa parte aqui da mão, a gente não enxerga a célula. A gente enxerga o tecido celular, ou seja, um conjunto de células, tá? Então, os animais são da mesma forma, né? A gente olha para o animal, a gente olha para um pato, a gente olha para uma galinha, a gente olha para o cão, né? Para o nosso cãozinho, a gente olha para um pássaro. A gente não vê uma célula, a gente vê um tecido celular. Então, você tem as células formando as penas, o bico, né, das aves, tem célula formando o olho do cão, né, o pelo do gato, a parte interna, né, coração, intestino, tudo é formado por um tecidos, né, corporais. E esses tecidos por células. Justamente por nós sermos seres vivos que têm várias células, nós somos classificados como seres pluricelulares, ou seja, várias, celulares, célula. Então, nós somos seres que têm muitas células no nosso corpo. Tá? Então, essas células, elas são importantes, por quê? Porque elas permitem com que esses animais desempenhem funções muito específicas, que, por exemplo, as plantas não têm. Os animais, por exemplo, eles caçam, eles se livram de predadores, eles se camuflam no ambiente e tudo isso eles conseguem porque eles têm um conjunto de tecidos que é específico para essa função. Então, eles são, a gente chama de eles são mais desenvolvidos, né? No sentido de que eles têm estruturas que são mais desenvolvidas se a gente comparar os animais, por exemplo, com as plantas, tá? Mas ambos são seres vivos, tanto as plantas quanto os animais são seres vivos, ok? Só que os animais, eles conseguem ter mais desenvolvimento porque eles têm essas células mais bem organizadas, células mais, como por exemplo, o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado por várias células nervosas, não é que elas estão nervosas de ansiosas, não. É porque células nervosas é do sistema nervoso, né, do sistema neural, que você considera encéfalo, né, que é o cérebro, medula espinhal, que vem descendo pela coluna cerebral, né, coluna cervical, e você tem os nervos que saem da coluna e vão para mãos, pés, barriga, face, enfim, todos os cantos do nosso corpo tem nervos. É por isso que a gente reage aos estímulos. Então, se eu tô com a mão aqui em cima da mesa, né, a mãozinha aqui em cima da mesa, e alguém toca na minha mão e eu não tô olhando, eu consigo saber que alguém tocou. Por quê? Porque eu tenho sensores nervosos, sensores neurais aqui em cima da minha mão, que detectam o toque. Tá? A mesma coisa eu tenho para dor, né? Então, se eu pego algo que faz uma pressão e chega a doer, por que que dói? Porque eu tenho células do sistema nervoso que detectam coisas pontiagudas, detectam baques fortes, né? E aí eu sinto dor. Detectam uma inflamação e aí eu sinto dor. Então, os seres vivos, né, de maneira geral, eles têm células especializadas, mas os animais, eles têm mais células especializadas, tá bom? Bom, os animais, eles, assim como todos os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Essa ordem não pode ser transpassada, né? Primeiro eu morro, depois eu reproduzo. Não. Primeiro eu nasço, né? O ser vivo, o animal vai nascer, lá o cachorro e a
cadela vão ter o cruzamento, vai gerar os bebezinhos, os cachorrinhos, eles vão nascer, eles vão crescer, aí depois, lá quando eles estiverem adultos, eles vão se reproduzir e por fim, no final da sua vida, eles vão morrer, né? Então, assim, tem um processo, né, que esses seres, eles vão ter que passar, porque isso indica que eles estão crescendo, que eles estão se desenvolvendo, que a população daquele animal, daquele tipo de animal, está se desenvolvendo, tá bom? Então, os animais, eles têm essa fase, nascer, crescer, reproduzir e morrer, cheia de momentos elaborados. Então, por exemplo, a reprodução, ela tem o acasalamento, né? O nascimento, ele tem estruturas envolvidas no nascimento. O crescimento precisa de condições, resistência a pragas, resistência a qualquer outro tipo de predador, né? Então, tem características aí que são somente dos animais. Os animais também possuem uma diversidade. O que é que isso quer dizer? Eles possuem múltiplas espécies. Então, cada ser vivo, cada ser que está ao nosso redor, cada animal, ele possui características, tá? Então, por exemplo, o cachorro, ele se assemelha ao lobo, né? Tem estudos que mostram que os cachorros vieram de uma domesticação de lobos, de duas linhagens de lobos, né, em pontos diferentes do planeta Terra. Essa domesticação, ou seja, o ser humano pegou uma linhagem de cachorro, de lobo, e colocou no seu território. Então, deu carinho, deu atenção, ficou muito perto do ser humano, participava das situações da casa, proteção, né? Enfim. Então, o cachorro, ele passou a ser domesticado. E aí, hoje a gente tem a espécie chamada, a espécie de cachorros que é conhecida como canes familiares, que já é diferente dos lobos selvagens que nós temos. E essa espécie, ela recebe outro nome, é chamada de canis lupus. Vocês estão vendo aí no material, estão acompanhando aí no material, tá? Bom, vamos pegar o exemplo aí do husky siberiano, né? É uma espécie que se assemelha muito com os lobos, mas ele é um cão, né? Ele é acostumado com o ser humano, ele já é domesticado, tá? Mas ele é o que mais se assemelha, né? Questões físicas, ele lembra muito os lobos e eles amam o frio. E lobos geralmente vivem em locais mais frios, né? Eles têm uma pelagem muito alta e isso facilita com que eles sobrevivam ao frio, tá bom? Então, pronto. Agora, essas são as características do animal. Então, a perguntinha, o que é o animal, já foi respondida, essas 3 características, tá? Então, são seres pluricelulares, são seres que precisam nascer, crescer, se desenvolver, no caso, reproduzir e morrer, e são seres que têm uma diversidade. Então, nós vamos ver animais que são microscópicos e animais que são gigantes, tá? Como, por exemplo, os elefantes, né, as girafas, enfim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula número 1. Agora, vocês vão fazer o exercício, qualquer dúvida podem tirar comigo, tá certo? Então, uma boa semana e bons estudos para nós, tá bom? Tchau, tchau!